Poder sentar. Eu quero desafiar você, talvez eu particularmente nunca ouvi uma pregação com esse tema, nunca ouvi uma pregação com esse versículo bíblico, tá? Nunca ouvi, só estudei de um dos teólogos que eu gosto, Charles Spurgeon, mas eu quero trazer isso para o nosso contexto. Alguém aqui conhece Axa na Bíblia? Axa, alguém conhece? Então você vai conhecer hoje, né? E é importante essa história. O título da palavra de hoje é Me dá a fonte de águas. Fala para o seu vizinho, me dá a fonte de águas. O pastor está muito ministério fluir, né? Só fala de água agora, de fluir. Está na visão, irmão, está na visão. Essa é a história de Axa. E como ela foi ousada. E porque ela aprendeu a orar, ela conseguiu uma recompensa. Bem? Abram suas Bíblias em Josué, capítulo 15, do versículo 3 ao versículo 20. Eu quero contar um pouco da história de Axa. Josué, capítulo 15, do versículo 13 ao 20. Hoje Deus deu um livramento para o nosso irmão Johnny. Uma hora dessa nós poderíamos estar celebrando um velório. E Deus foi bom com ele. E o anjo empurrou ele 2 passos. E um carro veio atrás dele, atropelando moto, atropelando tudo. Que a gente possa refletir. A gente às vezes não sabe por que a gente anda 2 passos. Por que a gente recua 2 passos. Por que a gente vai 2 passos para o lado. Mas certamente é muito maior do que nós entendemos. É um livramento de Deus. Mas Josué 15, versículo 3, a palavra do Senhor fala assim: conforme a ordem dada pelo Senhor, Josué deu a Caleb, filho de Jefoné, uma porção da terra em Judá, que foi Kiriat Arba, isto é, Hebron. Arba era antepassado de Enaque. Caleb expulsou de Hebron os 3 Enaquins, Cesaia, Imã e Talmai, descendentes de Enaque. Dali avançou contra o povo de Debi, anteriormente chamada Kiriat Sefé. Caleb disse, darei minha filha Axa, fala para o seu vizinho, darei minha filha Axa por mulher a um homem que atacar e conquistar Kiriat Sefé. Pastor, isso é mistério não, isso é só português, tá? Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, a conquistou e Caleb lhe deu sua filha Axa por mulher. Quando Axa foi viver com Otoniel, ela o pressionou para que pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, perguntou-lhe Caleb, o que você quer? Vamos lá. O que você quer? Quero um presente, respondeu ela. Já que me deu terras no Negueb, dê-me também fontes de água. Fala para o seu vizinho, dê-me também fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as inferiores, e esta é a herança da tribo de Judá, clã por clã. Amém? Feche sua Bíblia. Eu quero desafiar você a mergulhar nessa história para que você possa entender o que o Senhor está querendo falar aos nossos corações essa noite. Se alguma pastor, não entendi a palavra do domingo, você vai entrar no nosso canal no YouTube, nos siga nas redes sociais para mais dicas como essa. E você vai ver novamente a pregação. Amém? Algo importante que nós temos que entender aqui. Caleb, para quem não sabe, foi um dos 12 espias que foi mandado por Moisés para espiar a terra prometida, mas somente Caleb e Josué falaram que a terra era boa e que não importavam os obstáculos que eles iriam tomar posse, porque o Senhor ordenou. Todos os outros 10 foram contrários e por isso Israel não entrou na terra prometida naquele momento. E Deus falou através de Moisés que a terra seria de Caleb por herança. E essa terra onde 2 pessoas para segurar um cacho de uva, era uma terra de gigantes. Era uma terra que manava leite e mel em todos os aspectos. Era uma terra próspera e por isso ainda se brigam por ela até hoje. E Caleb conquistou aquela terra. Mas Caleb tinha uma filha, o nome dela era Axa. E aqui começa essa pregação. Axa casou com Otoniel. Fala para o seu vizinho, é importante saber com quem você casa. É importante saber com quem anda com você. Otoniel fala para Axa, pede para o teu pai águas, porque o teu pai te deu uma terra seca. E é aqui que começa a nossa pregação. Eu quero desafiar você no profético. Talvez alguns de nós hoje
olhe para a nossa vida e vê tudo seco. E vê tudo deserto. As flores parecem que não plantam. Parece que está voltando para a olaria de novo. Está tudo ruim. Parece que você ora e as coisas não acontecem. Parece que ele está dando burro em ponta de faca. Parece que está batendo e não tá, o prego não está martelando. Parece que está errando o seu dedo. Parece que as coisas não avançam. Só que duas coisas que eu quero estabelecer nessa noite é que é importante as pessoas que andam ao seu lado. Porque elas vão fazer com que você conquiste aquilo que Deus chamou mais rápido. Ou não. Quando você casa com alguém, quando tem pessoas muito negativas ao seu lugar, você tem que ter muita determinação para alcançar alguma coisa, porque essas pessoas te puxam muito para baixo. Esses dias eu estava na academia, eu e Renata começou a murmurar porque ela estava no primeiro. Aí eu falei para ela, pelo amor de Deus, para de murmurar, fica quieta, me ajuda. O que acontece? A gente teve uma conversinha mais animada, mas a gente resolveu. Quando você está do lado de pessoas, que minha esposa me encoraja muito, mas quando você está do lado de pessoas que te puxam para baixo, você nunca vai conseguir. Às vezes você não tem ânimo para conseguir avançar. Quando você está do lado de pessoas que te invejam, e está do lado de pessoas que não querem o seu bem, você não avança. Porque essas pessoas fazem o quê? Você não tem competência não. Elas não te desafiam a você sair da zona de conforto para alcançar aquilo que Deus tem de melhor. Axa poderia ter se contentado simplesmente com terras secas. E quem planta sabe que a melhor coisa que tem é uma terra que tenha água. Mas quando não tem água, o trabalho é muito árduo para poder produzir qualquer coisa. Traduzindo, quando não tem algo que faça você se multiplicar, algo que faça você se prosperar, algo que tenha uma motivação maior para você alcançar resultados, fica muito difícil, porque você só olha obstáculos, porque está quente, porque está frio, porque a terra não dá nada, é só areia, é só problema, é só cacto, é só coisas ruins. Mas Axa casou com Otoniel, que era um guerreiro. E ele falou, pega o teu pai. Monte de água. Teu pai só te deu terra seca. Mas abre tua boca e ora, porque ele não vai recusar te dar. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo? Posso ouvir um glória a Deus, igreja? Começa a orar, que o Deus no céu que está te ouvindo, ele não vai te recusar. Aquilo. Eu tenho lido a Bíblia e tenho sido desafiado em oração a não me contentar com aquilo que eu estou vivendo, mas orar para que os céus se abram e que Deus derrame o sobrenatural sobre nós. Tem muitos que pensam, Deus me fez assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Se Deus quisesse, Deus teria feito algo diferente. Caleb poderia ter dado fontes de águas vivas, fontes de água para Axa, mas ela teve que ser desafiada a sair da zona de conforto, igual muitos de nós temos que fazer isso hoje. Aí a Renata falou assim, eu não gosto de malhar. Eu falei, eu também não gosto, mas tem que fazer. Vai ficar parada? É só engordar? Pelo menos agora tem uma desculpa para comer, né? Eu estou comendo, isso aqui não é gordura, isso aqui é músculo, é porque aparece no lugar errado. Mas estão malhando. Malhar quantas vezes por semana? 2. Mas o importante é que falar que está indo para academia. Porque isso tira todo o peso quando você come uma acarajé. E a vida de Axa poderia ser uma terra seca. Então, para aqueles que são solteiros, cuidado com quem você vai casar. É o primeiro direcionamento que eu te dou hoje. E para aqueles que são solteiros ou casados, cuidado com aqueles que dizem amigos que estão ao seu lado. Que te apoiam na destruição, que te dão conselhos errados simplesmente para poder rir da tua cara. E que não te desafiam a ser da zona de conforto. Esses dias eu falei para a pessoa, cara, tem 34 anos, bicho, não tem uma faculdade, não está querendo estudar, não está querendo fazer nada da sua vida, não vergonha na cara. Eu falei, eu estou indo para minha terceira faculdade hoje. Já comecei minha terceira faculdade, não parei. Tenho a mesma idade que tu, então tu não tem desculpa nenhuma. Mas se tu não sair da zona de conformidade, vai ficar a mesma coisa daqui para frente. E essas migalhas que você está se contentando hoje, um dia elas não vão ser nada. Um dia elas não vão ser nada. A terra era seca, não tinha fonte de água. Eu me lembro quando a gente estava procurando um sítio, para poder orar, a gente foi para um bocado de bocada feia, mas também a gente passou por um momento que eu tive que procurar um sítio para poder comprar. Quando não tinha água, não queria.
o trabalho ia ser grande demais. Porque ia ser um desperdício de força grande demais para poder fazer. Dá para produzir? Dá. Mas quando tem água, é muito mais fácil. Às vezes você está tentando alcançar as coisas na força do seu braço. E por isso você está cansado. Olha para o seu vizinho. Pergunta para o vizinho, eu estou com cara de cansado? Se ele falar que está, fala assim, precisa orar mais, hein? Eu preciso orar mais. Quando nós estamos cansados, é porque certamente nós estamos trabalhando demais e deixamos a oração por parte. Nós estamos querendo agir na força do nosso braço. Ah, porque se eu não acordar cedo não vai acontecer. Ah, porque se eu não fizer não vai sair. Mas para e ora. Axa poderia, junto com Otoniel, que era um guerreiro, plantar e dar, sacrificar. Mas ela simplesmente teve a ideia. Vou pedir ao meu pai fonte de águas. E o que foi que aconteceu? Ela teve. É mais fácil plantar quando você tem riacho no seu rio ou não? Riacho na sua terra ou não? Fala para o seu vizinho. Então por que você está plantando terra seca? Porque você está se desgastando na força do seu braço. Otoniel e Axa entenderam isso. Então, igreja, cuidado com quem é o seu ciclo de vida. Aquelas pessoas, e eu tenho aprendido muito com meu filho, muito, meu filho. Eu sou muito ministrado, eu falo muito, meu filho. E eu vejo os pais se desesperando quando um fica puxando um brinquedo do outro. Eu falo, calma, eles vão se resolver. Se cair na porrada, a gente resolve. Mas até lá, deixa eles se resolver. Ele tem que aprender que ele tem que resolver os problemas dele. Ele vai estar ali para proteger da melhor maneira possível. Mas ele tem que aprender a lidar com conflitos. Ele tem que aprender a lidar. Esse dia a gente viu uma cobra na casa dos meus pais. Eu falei, não, aqui eu não posso deixar ele chegar perto. É conflito, tem que matar logo. Os biólogos estiverem assistindo aí, misericórdia, né? Que era a cobra venenosa. Mas eu não posso deixar meu filho num lugar onde ele não vai ter conflito. Onde ele não vai chorar. Ele tem que aprender a lidar com as frustrações. A lidar com o não, porque nem sempre ele vai poder ter tudo. Aí esse dia ele estava na casa dos meus pais, ele queria um suco. Não tinha, tem um suco doce, que é com o resto do suco. Eu falei, não vai tomar não. Eu falei, não tem. Ele começou a chorar. Eu falei, calma. E ele chorou, eu falei, você quer ir para frente do pensamento? Até que ele se acalmou. Ele tem que aprender a lidar com as frustrações. Se eu privar ele de tudo, ele jamais vai ter coragem de ser desafiado. E muitos de vocês, quantas vezes recusaram um conselho nosso? A gente acaba querendo não aconselhando, como eu vi de até as igrejas, aconselhando pessoas. E uma certa feita, teve uma pessoa que falou assim, por que vocês não me pediram de ter um relacionamento com tal pessoa? A gente não tem esse poder. Eu posso olhar para duas pessoas e falar assim, ó, dificilmente vai dar certo. Mas eu tenho que deixar você entender isso. Porque às vezes a gente é tão mimado que quando as pessoas dizem não, a gente faz o quê? Não concorda, vira a cara e vai. E a realidade é essa, todos nós somos mimados. Todos nós temos coisas que não gostamos de ser confrontados. E eu aprendi muito com cada um de vocês a analisar. Aí quando alguém fala, pastor, você está errado, está equivocado, assim não. Eu falo assim, vamos olhar. Vamos parar, vamos analisar. Será que eu estou errado? Será que eu estou certo? Vamos botar na balança. Quando nós não temos verdadeiros amigos, nós somos simplesmente encorajados ao fracasso. O que alguns amigos de Axa iam falar? Teu pai não gosta de tu não. Ele te deu terra seca. Teu pai não gosta de tu não. Ele te deu uma terra que você não pode plantar. Mas quantos vão falar? Reclama o teu direito. Dobra o teu joelho no chão e clama até ele te dar uma resposta. Quantos vão falar isso? Quantos amigos vão falar isso? Vocês entendem? Será que tem amigos mandando você murmurar? Você dá um murro em ponta de prego? Tem quantos amigos estão fazendo você fazer isso? Porque afinal, assim como Deus repreende aqueles que amam, os amigos verdadeiros vão repreender aqueles que amam também. Lá em Hebreus 12, dos 6 ao 7, fala assim,
pois o Senhor disciplina aquele a quem ama, educa todo aquele a quem recebe como um filho. Suportai as dificuldades aceitando como as disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não passa pela correção de seu pai? Foi o caso de Axa. Ela teve um relacionamento saudável. E eu creio, igreja, que todo exemplo na Bíblia, toda a história que está lá não é em vão. Talvez a gente não compreenda a genealogia, alguns não compreendam. Talvez alguns não compreendam as geometrias do templo e a forma complexa. Mas para muitas pessoas faz muito sentido aquilo ali. Para mim, cada vez que Deus fala de geometria, de tamanho, de espaço, significa que o nosso Deus é um Deus que cuida de todos os detalhes. Não é um Deus que simplesmente vai e faz. Mas é um Deus que está preocupado com todas as coisas e quer todas as coisas no seu lugar, porque Deus é um Deus zeloso e não faz as coisas de qualquer jeito. Então essa história de Axa nos ensina a nos desafiar, a não nos contentar com aquilo que nós estamos vivendo, a buscar de Deus algo a mais. E aqui eu quero fazer um abre aspas. Um dia chegou um empresário para mim e falou assim: eu acho que tem muita gente vivendo errado. Acho que as pessoas nasceram para ser empresárias, ganhar muito dinheiro. E isso, eu falei, eu discordo de você. Porque tem gente que não quer, e tudo bem. E a gente precisa daqueles que não querem. Você precisa daquela pessoa que vai limpar, você precisa daquela pessoa que vai vender, você precisa da pessoa que vai administrar, você precisa de cada das pessoas. E se todas elas forem donas de empresa, você vai ter o quê? Você vai ter que fazer tudo. Cada pessoa tem um chamado, tudo bem. O que eu estou querendo contar com essa história de Axa é que se a terra está seca, você tem que pedir fonte de água. E não ficar reclamando, minha vida é ruim, meu Deus fechou todas as portas, as coisas não dão certo, as coisas não avançam. Senhor, eu quero fonte de água. Afinal, a Axa era filha de Caleb. E você é filho de Deus vivo. Senhor, cadê minhas fontes de água? Cadê minha herança? Eu quero água. E Caleb faz o quê? Eu não vou te dar só água nas fontes superiores. Eu vou te dar também nas inferiores. Eu não vou te dar uma parte da bênção. Eu vou te dar a bênção completa. Em cima e por baixo. Você vai ter cachoeira, você vai ter rio, você vai ter o que for. Porque você teve a ousadia de abrir a boca e clamar. Vocês estão entendendo, amém? Pergunta para o seu vizinho, sua terra ainda está seca? Responde para ele. De onde chega falou. Mateus 7, do 7 ao 12. Hoje é uma pregação rápida, eu acho que mais umas 2 horas a gente acaba, tá? Fica tranquilo. Forte. Peçam e lhes será dado. Fala pro seu vizinho. Vai pedir a fonte de água viva agora. Vai pedir agora, né? Peçam e lhes será dado. Busque e o encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta, pois todo que pede recebe, o que busca encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se o filho pedir o pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Fala para o seu vizinho, aos que lhe pedirem. Assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois essa é a lei e os profetas. Jesus estava falando, bate que a porta vai se abrir. Não está falando que é na mesma hora, não. Está mandando você bater até que a porta se abra, você pedir, até que as coisas aconteçam. A Axa poderia ter tomado não, mas ela não ia desistir porque era a herança dela. Vou explicar para você. O que foi que Jesus morreu na cruz por nós? Foi só pela salvação? Não. A salvação é a maior e mais importante bênção que nós temos. Mas não é somente pela salvação. É pela cura, pela libertação, pela prosperidade em Cristo, não prosperidade que nos prega, pela paz que transcende todo e qualquer entendimento, pelo todos os frutos do Espírito. E se você não está com algum desses, significa que é seu direito clamar. Vocês estão entendendo, igreja? Se tem alguém na sua casa que não está salvo, é seu direito clamar até que essa pessoa seja salva. É seu direito bater na porta, ó.
Senhor, abre a porta. É meu direito. Eu quero que é meu. Senhor, eu não vou parar de bater até que o Senhor abra essa porta. Senhor, eu estou aqui mais uma vez, mas eu quero que o Senhor abra essa porta. Porque eu não vou parar até receber a sua bênção. Foi o que aconteceu com Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que foi que aconteceu com muitos personagens na Bíblia? Insistiram até alcançar a bênção. E é isso que a Bíblia nos ensina. A persistência é a chave para alcançar as promessas de Deus. Mas muitos de nós paramos de buscar, porque olhamos para a terra e falamos, essa terra é seca. Ou estamos do lado de pessoas que não conseguem enxergar e falar, clama a Deus para que faça chover. Clama a Deus para que venha sobre você as tuas promessas e fontes de águas. Amém, igreja? Muitas pessoas acabaram se acostumando com a vida. Tá tudo bem, pastor. Estou sem emprego. Ah, tudo bem, pastor. Meu casamento é destruído. Tudo bem. Ah, tudo bem, pastor. Estou enfermo, mas tudo bem. Eu oro para quem não sabe, eu oro para que Deus me curar. E um dia ele vai. E daqui, os seus milagres, Deus vai curar. Promessa. E o que é seu? Você tem que tomar posse. Tem alguma enfermidade no seu corpo que você não quer? Olha a Deus. Ah, pastor, mas Deus só realiza milagres no Antigo Testamento. Não é isso que nós temos. A Bíblia fala que Deus ele é o mesmo ontem, hoje e... A Bíblia fala que aqueles que crescem em Deus, obras maiores. Então, se nós estamos dentro da palavra, dos propósitos, é seu direito de querer de Deus. Se a sua casa não tem alguém, não está conforme Deus falou, comece a orar. Se as coisas não estão dando certo, comece a orar. É verdade que a Bíblia fala que Deus abate um e levanta outros. Então, Deus pode te abater? Claro que pode. Deus tirou algumas coisas de mim nesse ano. Eu passei um ano muito difícil. Então, vocês que me acompanham, vocês sabem. Eu perdi meu emprego, a gente saiu do ministério, a gente está começando tudo do zero. Passando por várias lutas, várias dificuldades. Tudo bem. Porque eu sei. Na hora que ele abrir a porta, não vai ser uma fonte de água só, não. Vai jorrar para todo lado. Por quê? Porque o Deus que eu sirvo, ele é justo. Eu sei as coisas que eu plantei. E também os erros que eu fiz. Eu sei que eu não desisti de ser fiel a Ele. Mesmo quando as portas se fecharam. Mesmo quando tudo deu errado, eu não desisti de ser fiel a Ele. E assim como o Johnny que deu 2 passos para frente, para ser levado ao espírito de morte de hoje, às vezes a gente sai do lugar. Tudo bem. Mas o que é meu? A porta que Deus abre, ninguém? E a que Ele fecha, ninguém? Fala para o seu vizinho. Então por que você está se contentando com a vida que você tem? Em vários momentos. E eu quero falar isso. Deus chegou para Moisés e falou assim, eu vou destruir todo Israel. Vou fazer de você uma grande nação. Aí Moisés fala assim com Deus, se você fizer isso, as pessoas vão falar de você que você não é um Deus capaz de levar as pessoas. Deus queria que Moisés confrontasse ele. Deus queria que Moisés levantasse a autoridade para que você entenda e nós entendêssemos isso hoje. Que não é porque a nossa vida está com as portas fechadas que nós não podemos clamar para que elas sejam abertas. Não é porque a nossa vida está dando as coisas erradas que nós não devemos clamar para que as coisas avancem. Não é porque eu estou aqui agora que eu não posso orar para que Deus me abençoe. Porque nós temos o direito, porque o nosso Deus é Deus de tudo, do ouro e da prata, que seja, da cura e da libertação. Então nós precisamos clamar para que sobre a nossa terra venha ser águas, fonte de águas. Amém, igreja? Amém. Fala para o seu vizinho aí, dá glória a Deus. Glória a Deus. Lucas 18, do versículo 1 ao 8. Lucas 18, versículo 1 ao 8. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Fala para o seu vizinho, você deve orar sempre e nunca desanimar. Mesmo que as portas não abram, mesmo que passam 30 anos, 50 anos, 100 anos, mesmo que você morra orando. Porque Deus sabe o que faz. Ele disse,
Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faça-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora não tema a Deus, nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo, vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? E lhes digo: eles lhe fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará a fé na terra. E eu quero lhe explicar um pouquinho sobre o que é essa fé. Porque muitos de vocês, às vezes, não agem por fé. E o que significa essa fé? Pastor, mas eu não tenho fé dentro de mim, eu duvido de certas coisas. Eu vou explicar o que é essa fé, porque eu quero que você entenda, para que você possa viver o sobrenatural a partir de hoje. Amém? Graças a Deus, Deus me abençoou. E eu tenho muitas experiências com anjos. Eu consigo falar. O capeta de vez em quando a gente vê, mas anjos eu tenho mais facilidade para poder ver. Mais facilidade para poder conversar, tal, enfim. Mas não é o intuito que eu quero falar para você. Eu quero desafiar vocês com o sobrenatural. O que significa essa fé? Às vezes entre nós há muitas dúvidas. Normal, somos seres humanos. E alguns filósofos, não sei se qual filósofo fala assim: penso, logo existo. E a dúvida, ela é um princípio da filosofia, que é um ramo que junto com a teologia surgiram meio que juntos, né? Que é o estudo de Deus. A filosofia, ela desperta esse pensamento, e muitos teólogos foram padres, foram religiosos, e enfim. E sobre tudo isso, a fé, ela não é porque em mim não há dúvidas, eu agi. O problema é, eu não agi por causa das dúvidas. Quantas pessoas na Bíblia não tinham a certeza que Jesus ia olhar para eles? Milhares. Mas isso impediu elas de executar a fé? Não. Chegou o enfermo, por que você não ora pelo enfermo? Ah, porque Deus nunca curou. E se Deus curar naquela hora que você orar? Você entendeu o que é o ato de fé? Às vezes as dúvidas vão te travar. Mas se eu estou orando, Senhor, eu estou fazendo com fé. Tiago fala, se não me engano, Tiago é Paulo, me mostra a fé sem obras, e eu vou te mostrar as obras pela fé. Quando você ora pelo enfermo, não significa que em você não há dúvidas, mas significa que acima de qualquer dúvida, a fé triunfou e você conseguiu orar e exercer sua fé por causa da atitude. Então, quando você vê um problema, ainda que dentro de vocês há tantas dúvidas, você tem que exercer a fé. Eu vou orar para que os problemas possam passar. Meu filho, ele aprendeu a usar a palavra remédio. Está com dor, ele, remédio, pai, remédio, mãe. E a gente fala agora, não, remédio não. Ora aqui pro papai, se não passar, a gente toma um remédio. Aí ele vê minha mão está cortada aqui, ele vem aqui, dói, pai. Orar ele, Pai do céu, cura, dedo, Jesus, amém. Olha, pronto. Está aprendendo. Mas quantos de nós vamos direto para o remédio e esquecemos de orar? Às vezes você está com dor de cabeça, tudo bem tomar o remédio. Mas você orou antes? Cadê seu ato de fé? Às vezes as coisas estão dando errado. Igreja, hoje nós estamos aqui, mas quantas pessoas passaram anos orando para que a gente estivesse? Quantas vezes a gente orou pela vida de Johnny, pela vida de Joab, pela vida de Joab, misericórdia, pela vida de vocês para que estivessem aqui? E quantas pessoas que não estão aqui que a gente está orando ainda? Pela vida de Mateus, pela vida de... Sabe? Se a gente parasse porque a porta se fechou, talvez vocês não estivessem. Mas bater constantemente até que Deus possa abrir, gera resultado. E lá em Tiago, capítulo 4, versículo 2 ao 3, abram suas Bíblias, por favor. Tiago, capítulo 4, versículo 2 ao 3. Axa não só falou, pai, eu quero fonte de água, eu preciso.
E é esse o chave para nós conquistarmos aquilo que nós pedimos em oração. Tiago 4, 2-3. Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem porque não pede. Rapidinho, contei. Se Axa não tivesse orado, era mais ou menos o que ela estava vivendo. A terra está seca, você pode trabalhar, você pode até conseguir, mas vocês vão levar muito tempo, muita coisa para conseguir algo que é só orar e pedir a Deus. Vamos lá. Versículo 3. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Axa não pediu fonte de água simplesmente porque ela queria, mas porque ela precisava. E por que a gente não ora para aquilo que a gente precisa? Às vezes a gente ora só pelo luxo. Senhor, me dá riqueza. Por que você quer ficar rico? Deus me faz prosperar. E eu aprendi algo muito importante. Senhor, eu não quero ser grande, porque se for para ser grande, minha presença nem me dá. É perca de tempo. Eu entendi que não adianta eu ganhar o mundo e perder a alma. Não adianta eu ter o carro do ano e perder a tua presença. Não adianta eu ter uma igreja cheia de pessoas e estar me preocupando com quanto eu vou poder pagar. Estar me preocupando com dor de cabeça. Não, eu quero salvar a minha família, que as pessoas estão na igreja. E depois a gente vai alcançar o máximo de pessoas possíveis. Mas para isso, eu não preciso de uma quantidade que me faça me afastar da tua presença. Eu não preciso do mar vermelho se abre, eu simplesmente preciso que Deus esteja comigo. Onde eu estiver. Muitas vezes, igreja, estamos como Axa, olhando só para a terra seca. E aí o pastor está fazendo o papel de Otoniel hoje. Peçam ao seu pai, porque é a sua herança. Peçam a ele fonte de água. Porque ele tem uma terra que emana leite e mel. Se ele tem uma terra que emana leite e mel, que é tudo em abundância, é só que você entender que você é filha, que você vai alcançar, porque ele não vai recusar a sua oração. E às vezes a gente está o quê? Pastor, estou cheio de problema. Orou? Não orei, não, pastor. Estou entrando em contato com o senhor para você orar por mim. Deus, eu vou explicar um versículo na Bíblia que fala que o véu se rompeu de alto a baixo. Você precisa tomar vergonha na cara da pessoa. Pastor, meu casamento está destruído, ora por mim. E interessante que hoje nem tanto, mas meu celular recebia tão pedido de oração que eu falei, meu Deus. Aí eu falava, ora você também, ora você também, ora você também, ora aí. As pessoas querem que a gente ore, mas elas mesmas não querem orar. Elas mesmas não querem pedir ao Pai a fonte de água delas. Elas mesmas não querem ser desafiadas a sair da zona de conforto e falar, Senhor, eu sou teu filho, eu sou tua filha, abre as portas do céu e me abençoa, porque é tua promessa. Ah, Deus está ocupado demais. É igual a pessoa falar, pastor, vocês são ocupados demais. A gente nunca vai deixar de ser ocupado. Mas nós somos pastores de verdade. E vocês estão conosco, vocês entendem isso. Quando vocês precisarem, vocês sabem que a porta vai estar aberta. A gente já foi 2 da manhã, 3 da manhã, já ficamos acordados até 5, 6 da manhã. Já fui trabalhar de virote ajudando vocês. Nós não vamos recusar, porque o nosso chamado é maior do que quem nós somos. Amém? Se nós fazemos isso, imagine Deus. Então por que a gente está sendo cabeça dura e a gente não ora para que Deus possa mover o céu sobre essas coisas? Qual é a bênção que parece impossível para você hoje? É só você falar assim, Senhor, eu não vou parar de orar até que o Senhor me dê. Um grande exemplo disso é quando a gente faz cura e libertação. Às vezes a gente já ora 2, 3, 4, 5, 6 horas até resolver o problema. Mas se a gente parasse de orar, não, vamos parar de orar aqui porque 5 minutinhos não resolveu. Quantas pessoas estariam por aí? Aí um pastor fala assim, pra mim, pastor, eu acho que Deus não cura mais não. Eu falei, como assim? O que você acha? Que a gente ora, eu falei, meu irmão, se a fé que você tem para expulsar o demônio, se a fé que você tem para poder curar o enfermo,
Eu te garanto que Deus ia curar. Porque a gente só para de orar depois que a pessoa é liberta. Por que quando a pessoa está enferma a gente não faz a mesma coisa? Vocês entendem? Por que a gente não ora para que Deus possa abrir as nossas portas do céu? É claro que tudo é um propósito. Na hora que a gente olha e vê que o trabalhar demorado de Deus é uma porta que precisa ser fechada, tudo bem. Mas o que eu não posso é falar assim, ó. Eu não sei se eu já te incomodei hoje, mas eu estou te avisando. Eu não vou parar de orar até que o Senhor abra essa porta para mim. Se ela for ruim, não abre. Mas eu quero uma resposta que ela não é para mim. Mas se ela for boa, pode ter certeza. Enquanto o Senhor não me der uma resposta, eu vou ficar batendo. Na hora você vai ter. Porque Deus não vai demorar. A gente ouve história de pessoas que oraram 20, 30 anos para que os seus maridos, os seus cônjuges se convertessem. E a gente desiste na oração de 5 minutos. É muito triste. O avivamento, que é o que tanto queremos, que muitas pessoas anseiam, em todas as histórias bíblicas, todas as histórias pela humanidade, ele veio através de oração. Os apóstolos os discípulos estavam lá orando 40 dias, estavam lá juntos 40 dias orando e buscando. Aí veio o Pentecoste e derramou essa glória de Deus. Na Rua Azul, a história conta que eles estavam uma igreja de 8 pessoas, orando alguns dias, e o mover veio. E a gente quer parar de orar porque a nossa vida parece assim. Eu olho e vejo que muitas vezes a gente parou de acreditar na presença de Deus. E eu te falo que tudo que eu tenho foi dessa. Deus foi tão bom que quando Ele tirou a maior parte do meu sustento, eu estava com casa quitada. Acabado de quitar a casa, acabado de fazer reforma. Estava com o carro, quitei o carro, quitei a moto, não estava devendo mais nada. Deus foi tão bom comigo. E Ele continua assim. Porque quando a terra estiver seca, eu vou falar assim, ó, dá fonte de água. Eu não sei você, mas uma das coisas que eu gosto é deixar lá na pé do Senhor. Porque você lava sua alma, você fica mais leve. E você vê que Deus quer. Às vezes a gente está preocupado em falar, a terra está seca, vamos... A mentalidade de muitas pessoas, e até alegro ouvir isso, é falar assim, não, a gente vai trabalhar, vai fazer essa terra florescer. E tudo bem. Mas você vai se cansar. Se você orar é mais fácil. Não estou falando para você ficar sem fazer nada. Estou falando para você se dedicar à oração. Porque às vezes você está tão cansado que você está fazendo tudo na força do seu braço. Vocês estão com a gente, vocês viram que a gente evangeliza, que a gente faz tantas coisas e a gente convida, a gente faz tudo. E as pessoas não vêm. E quando a gente ora, as pessoas aparecem aqui e não sabem nem como. Vocês entendem? Às vezes a gente gasta tempo fazendo a coisa que não precisa para alcançar o resultado. Só Deus. E a que você entendeu. Daniel, vai lá. Fala pro seu vizinho. Vai lá. Pede ao seu pai. Fonte de água. Porque a terra é seca. Feche seus olhos.